Olá, minha joia. Sou Hugo Bandeira. Deltan Dallagnol tenta defender o desastre da Lava Jato e toma um apavoro do advogado Kaká em rede nacional. Espia. Eu vou começar com o Deltan Dallagnol. Você encontra semelhanças entre os dois casos? Em primeiro lugar, a gente vê ali que Alexandre de Moraes ele escolhia alvos. Por exemplo, ele escolheu como alvo a revista Oeste e, se não tivesse nada, aí use a sua criatividade. Eduardo Bolsonaro, na visão deles, era, segundo as mensagens, um bandido. Isso sem ele ter acusação, sem ter condenação. E aí eu quero deixar a pergunta: respeita a presunção de inocência, Kaká? Eles escolhiam como alvos bolsonaristas e iam atrás das redes deles para viabilizar multas. O Intercept, ao divulgar Vaza Jato, sempre deixou claro que ele tinha lado. Ele estava de um lado e ele nunca escondeu isso. Essas mensagens divulgadas, supostas mensagens da Vaza Jato, foram claramente instrumentalizadas com o objetivo de destruir a Lava Jato, derrubar condenações e assassinar reputações de juízes e procuradores. Existia aí militância. Já agora na Vaza Toga, não. A Folha de São Paulo é insuspeita, ela tá à esquerda. Na Vaza Jato tinha o Ministério Público atuando e tinha um juiz. Agora não. Na Vaza Toga é o juiz, procurador e polícia numa só pessoa. Quem é realmente garantista é contra isso. Esta confusão é descabida ou não? Dá para entender por que as pessoas estão achando que Moraes está investigando e não apenas julgando o caso? É muito bom ver o doutor Deltan falar o que está falando, né? Falar em instrumentalização, falar em ilegalidades, em perseguir pessoas. Para mim isso é uma beleza, porque me remete ao tempo que ele era o chefe, o subchefe, que o chefe era o Moro, mas ele era o chefe dos procuradores, e que fazia exatamente isso. Eu acho que ele tem muita condição de falar sobre isso, sim. O CNJ mandou fazer uma investigação dura, pesada, e saiu um relatório que imputa, eu não estou imputando, eu estou dizendo do relatório do CNJ, crimes de corrupção, peculato e organização criminosa, exatamente para o grupo da Lava Jato. Nominalmente, ele cita as pessoas que estavam naquilo que nós chamamos de República de Curitiba. Era um conluio, claro, comprovado, entre os procuradores, coordenado pelo doutor Deltan, e o juiz federal. Aquilo que eles não deram aos réus lá, presunção de inocência. Eu me lembro quando eu entrei com a ADC 43, a presunção de inocência, e nós ganhamos, o Sérgio Moro falou que era a maior derrota da Lava Jato. O que interessa é que as pessoas têm que entender como é que se dá a relação entre os assessores do gabinete do ministro. O ministro, ele diz qual vai ser a decisão dele, e os seus assessores conversam entre eles. Isso é normal. O que não é normal era, na época da Lava Jato, um juiz ter um conluio com os procuradores. O juiz falar assim, tal procuradora é ruim em audiência. Uma delegada de polícia forjar um documento, forjar um depoimento, e eles protegerem essa delegada de polícia. Comparar, sinceramente, é comparar ser humano com ser humano. Não tem nenhuma relação. Nenhuma. No caso do ministro Alexandre Moraes, não há nenhuma irregularidade. Ele não escolhia alvos algum. As questões eram públicas. Acho que esses fatos se deram numa época em que se atentava contra a estabilidade democrática. O ministro Messias, da AGU, fala muito bem isso. Nós temos que lembrar em que época que se deram essas conversas. Normais, regulares. É diferente. Aqui, nesse caso do Alexandre, a Procuradoria está do lado da Constituição. Na Lava Jato, a Procuradoria estava em conluio com o juiz. Tanto é que o CNJ faz um relatório fortíssimo, determinando para apurar responsabilidade criminal. O ministro Alexandre fez de uma forma correta, dentro da lei, e sempre supervisionado pelo Ministério Público, nas palavras do próprio Procurador-Geral da República.